Como é que começa um vídeo mesmo? Oi pra todo mundo, eu sou o projecionista leigo e esse é o canal que eu uso pra falar o que me der na telha sobre o que eu assisto. Eu tava aqui pensando numa ideia pra vídeo, aí me veio à cabeça. Pô, a série nova do Percy Jackson da Disney Plus já saiu faz um tempo, né? E já tá até com a segunda temporada confirmada. E o pessoal teve opiniões bem diversas sobre ela. Então eu achei que seria legal fazer um vídeo sobre Percy Jackson. Mas eu tô ridiculamente atrasado pra fazer uma análise sobre a série. Então acho que fazer algo diferente seria melhor. Então esse vídeo vai ser uma análise sobre aquele filme Duvidoso de 2010 e uma comparação dele com o livro que eu recentemente reli. Não sobre fidelidade, mas sobre qualidade, no caso. Só pra deixar claro aqui pra quem não sabe, Percy Jackson e os Olimpianos é uma saga de livros infanto-juvenis de aventura e fantasia sobre mitologia grega, mas em um cenário contemporâneo e norte-americano. O protagonista dessa história é o Percy Jackson. Até porque se o cara cujo nome tá na capa não fosse o protagonista, ia ser meio confuso, né? Enfim, esse filme é uma adaptação do primeiro livro, chamado O Ladrão de Raios, em que o Percy, essa criança problemática de 12 anos, descobre que ele é um meio-sangue, ou um semideus. Ele é filho de Poseidon, deus grego dos mares, com uma humana. Aí de quebra ele também descobre que está sendo acusado de roubo e por isso tem que entrar em uma missão para salvar o mundo. Eu sei, também odeio quando isso acontece comigo. Essa é uma saga que eu gosto bastante. Eu li ela inteira quando eu era criança e para fazer essa review eu reli o primeiro livro. E tem que dizer que ele continua bastante sólido, muito divertido e surpreendentemente bem escrito. Será que o filme vai ser assim também? Eu também queria apresentar vocês ao meu medidor de prós, contras e pontos. Basicamente, quando eu ver algo que eu gosto no filme, eu adiciono um pró, e quando eu ver algo que eu não gosto, eu adiciono um contra. Aí no final vai rolar um saldo geral. Aliás, quando eu tiver um comentário, uma curiosidade ou uma piada para fazer sobre algo específico que não é exatamente nem positivo nem negativo, eu vou adicionar isso no medidor de pontos. Bom, último aviso, porque eu acho que eu já tô enrolando demais. Esse vídeo se trata só da minha opinião. E ela não significa muita coisa, afinal eu sou só um humilde projecionista leigo. Ah, e aviso de spoilers. O que eu tô falando? Todo mundo já viu esse filme. Ah, começamos bem. O filme começa com Poseidon e Zeus se encontrando na entrada do Monte Olimpo, vulgo Empire State Building, para discutir sobre o assunto do roubo do raio. E sinceramente, eu não sei nem muito o que dizer sobre essa sequência. Ela tem uns 3 minutos, mas parece que dura uns 20, tão inútil que ela é. Parece que ela tá ali só pra já estabelecer as primeiras coisas sobre o universo pra gente, o que é ok, mas praticamente tudo que é dito aqui também é dito depois, de um jeito menos expositivo. Durante quase todo o resto do filme inteiro, a gente está preso na perspectiva do Percy, que eu acho que é o melhor jeito de contar essa história. Acho que os roteiristas só queriam ter um começo enigmático ou algo assim. Aliás, a fotografia dessa sequência é bem merda no geral. Principalmente o começo dela, mostrando a forma gigante do Poseidon saindo do mar. É tudo muito escuro, não dá pra enxergar porra nenhuma. Eu acho que talvez seja pra maquiar os efeitos visuais do Poseidon, que a gente vai chegar nisso ainda. Outros pontos dessa sequência? Quem interpreta os Zeus é o Xambin, o famoso Boromir do Senhor dos Anéis. Ou se você quiser outra história sobre a Grécia, ele faz o Odisseu naquele filme Troia de 2004 do Brad Pitt. Ou seja, dá pra fazer aquela piada. Se eu ganhasse uma moeda por cada vez que esse cara interpreta um personagem grego que tinha conflito com Poseidon, eu teria 2 moedas. O que não é muito, mas é curioso que tenha acontecido 2 vezes. Enfim, basicamente, Zeus tá puto porque seu raio mestre foi roubado, e ele acha que quem roubou foi o filho do Poseidon amando dele. Então ele diz que se o semideus não devolver o raio até meia-noite do próximo solstício de verão, que é em 2 semanas, vai rolar guerra.
Aí ele dramaticamente aponta para uma parede que quebra, em um efeito digital bem ruim, inclusive, revelando a entrada do Olimpo. Aí ele passa por ela, a parede reconstrói e o título gigante do filme aparece. Aliás, por que para entrar no Olimpo tem que quebrar uma parede? Os deuses não entendem o maravilhoso conceito de portas, não? Cara, eu retiro o que eu disse sobre a primeira sequência ter 2 minutos e parecerem 20, porque esses créditos iniciais estão de sacanagem comigo. São 2 longos minutos mostrando só o Logan Lerman debaixo d'água e com os nomes aparecendo. Esse deve ser um dos jeitos mais chatos possíveis de se introduzir um protagonista. Eu acho, na verdade, que esse filme deve ter alguma habilidade de distorção temporal capaz de esticar momentos curtos. Nolan estaria orgulhoso. And he's alive. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Give me some. How long was that? 7 minutes. 7 minutes? 7 minutes. Ok, piadas à parte, eu acho que agora é uma boa hora para falar do enorme e inconveniente elefante na sala desse filme. A idade dos personagens. Olha, no livro, o trio de personagens principais, Percy, Grover e Annabeth, tem por volta de 12 anos. O Grover mais ou menos, mas a gente vai chegar nisso ainda. Já no filme, isso foi adaptado, os personagens agora têm entre 16 e 17 anos. Isso altera o público-alvo e o tom geral da história. Os livros de Percy Jackson e os Olimpianos sempre foram muito inspirados em Harry Potter, e o próprio autor, grande tio Rick Riordan, já admitiu isso. Tanto que dá pra gente cruzar algumas referências e semelhanças entre as histórias. Principalmente por serem franquias em que a gente acompanha os personagens desde a infância até eles se tornarem jovens adultos, com o público e os atores também crescendo junto com eles, e as tramas ficando cada vez mais maturas com o tempo. E eu tenho uma teoria do porquê eles mudaram o tom da história. Esse filme lançou em 2010. Em 2010, o penúltimo filme do Harry Potter estava saindo, o Relíquias da Morte Parte 1. Eu consigo perfeitamente imaginar os produtores descerebrados pensando que o público desse tipo de filme já não estava mais interessado em histórias sobre crianças, já que boa parte deles já não era mais criança. A moda agora iam ser filmes de adolescentes e jovens adultos, o que combinava mais com a faixa etária do público. O que não é um raciocínio tão errado assim. Afinal, uma das grandes ondas da cultura pop nos anos 2010 foi distopias young adult. Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner, esse tipo de coisa. O estúdio deve ter pensado, pô, a gente tem essa franquia famosa com potencial de vender muito, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a faixa etária dos personagens e o tom da história, já que nosso público-alvo já não tá mais nem aí pra essas histórias de criancinhas. Vai ser sucesso na certa. Isso pode parecer irrelevante, mas é uma ideia tão burra que eu só consigo imaginar um produtor que não faz ideia do que ele está adaptando propondo. Porque não só você está matando a possibilidade da franquia ter um público que cresce e amadurece junto com os personagens e os atores, como você também está decepcionando os fãs mais antigos com a mudança tonal, deixando o filme meio inapropriado e chato para um público mais novo, mas ele também fica bobo demais para um público mais velho. O que eu tô querendo dizer com toda essa loucura é que esse filme não sabe se ele quer ser Harry Potter ou Jogos Vorazes. Ele tenta ser os dois e acaba deixando todo mundo puto, porque o tom do filme não faz sentido. Essa, inclusive, é uma das maiores críticas do Rick Riordan a esse filme. E a gente ainda vai se estender mais nas reclamações dele depois. Aliás, querem outra prova de que o estúdio só estava querendo fazer um Harry Potter, só que sem paciência e young adult? O diretor desse filme é o Chris Columbus. Adivinhem qual outro filme ele dirigiu? Inclusive, eu tava dando uma olhada na carreira dele e descobri que ele fez Pixels, do Adam Sandler. O que aconteceu com a sua carreira, cara? Você fez Esqueceram de Mim. Você fez Gremlins. Pra você ver o tanto que esse filme fez mal pra esse maluco. Tanto que 5 anos depois ele tava fazendo o filme do Adam Sandler. Tá, vamos voltar pro filme antes que a minha pressão cardíaca alcance 3 dígitos. A gente é introduzido ao Percy e ao Grover nessa cena, mas eu não entendo o propósito dela direito. Essa capacidade do Percy de ficar 7 minutes. debaixo d'água nunca é relevante e nem volta no resto do roteiro. É uma habilidade completamente esquecida e ignorada. Talvez ela seja só um foreshadowing para uma revelação futura de que o Percy é filho do Deus dos Mares, mas a trama nem sequer tenta fazer um mistério sobre isso. Isso nos é dito diretamente, sem suspense nenhum. Eu imagino completamente o roteirista escrevendo essa cena e pensando: ele é filho do Poseidon. Poseidon é água. Então,
água. Oh, that's crazy, man. That's ridiculous. How do you do it? I just like being in water. There's one place I can think. Olha aí o tal do foreshadowing que eu falei antes. Sutil como uma marreta na testa. Silêncio constrangedor. I wish I could spend all day in the water instead of this place. Right? It's like high school without the musical. Every day is the same thing. Look at this. Alguém foi pago para escrever esse diálogo completamente natural nessa cena completamente útil. Would someone please explain what Shakespeare was trying to convey in this line from Othello? Percy Jackson. I'm sorry, I don't know. Essa cena nos dá a entender que o Percy não conseguiu responder por causa da dislexia dele. Mas isso foi uma pergunta de análise e interpretação, não necessariamente só leitura. Mesmo que ele conseguisse ler claramente o que está escrito, não é garantido que ele pudesse responder. Outra coisa dessa cena, primeiro ponto positivo do filme. Nessa citação de Otelo, de Shakespeare, que a Sra. Dodds coloca na lousa, está escrito: "Eu entendo a fúria nas suas palavras, mas não as suas palavras." Mais tarde, o filme vai revelar pra gente que a Sra. Dodds é na verdade uma fúria, a criatura mitológica disfarçada. E eu gostei, achei interessante. Aliás, curiosidade inútil. Sabiam que a citação tá escrita errada na lousa? A linha correta de Otelo em inglês é I understand a fury in your words, but not the words. Só pra finalizar essa cena, eu também gostei do jeito que eles retrataram a dislexia do Percy com essas letras se mexendo pelo quadro. Não sei se isso faz tanto sentido assim, mas eu gostei. Woman! Hi, Gabe. Where's my beer? It's in the fridge. So what, it's supposed to magically float from the icebox and into my hand? Hustle. Oh, come on, man. You have to do that right here? It's disgusting. We're in a kitchen. Nessa cena, a gente também é introduzido à mãe do Percy e ao padrasto dele, o Gabe Cheiroso, e como esse apelido já ironiza, uma das coisas mais importantes do personagem é que ele fede pra c****. É sério, a descrição que o Percy dá no livro sobre como esse maluco cheira é assustadora. Ela é muito detalhada e passa muito bem a noção de como que esse cara é nojento e como simplesmente estar perto dele é desagradável. E eu sei que isso é muito difícil de se traduzir para um filme, já que filmes, obviamente, não têm cheiro e nem tempo de ficar fazendo essas descrições, mas esse é um elemento crucial do personagem e é inclusive relevante para a história. Eu ainda vou explicar o porquê depois. Então eu fico meio chateado deles não terem nem tentado. Isso foi reduzido a só uma fala rasa do Percy que pode facilmente passar despercebida. Why do you stay with that pig? He smells like a sewer. Outra coisa do personagem que foi tirada nessa cena foi a sutileza. Olha só, no livro existe uma subtrama sobre como a Sally, a mãe do Percy, sofre violência doméstica nas mãos do Gabe. E isso é feito com muita sutileza, e já que o livro é narrado pelo Percy em primeira pessoa, tanto o público quanto o personagem não sabem que ele é um abusador doméstico de início. Sabem que ele é um babaca, mas não um criminoso. Tanto a gente quanto ele só descobre isso no final, e é uma revelação que mexe com você. Não é tão surpreendente assim, mas faz você se sentir mal pela Sally e pelo Percy, já que esse relacionamento é uma forma de sacrifício dela para proteger ele. E essa é uma trama muito bem construída, ainda mais quando você lembra que isso é um livro infanto-juvenil, tratando de um assunto muito pesado e de um jeito bem maturo até. Olha, me desculpa por estar sendo meio vago sobre isso, mas é que esse assunto ainda vai voltar para ser melhor discutido. O que eu não gostei é que, ao invés do filme fazer o mesmo, do mesmo jeito que o livro, e mostrar o Gabe como um babaca, mas relativamente inofensivo de início, ele ativamente mostra ele hostilizando o Percy de um jeito bem físico, para realmente não deixar nenhuma dúvida de que ele é um agressor. Eu sei que um filme não precisa e nem pode ser totalmente fiel a um livro, mas eu honestamente preferia que essa subtrama inteira fosse então só arrancada por completo do que deixada rasa desse jeito. Aliás, quem interpreta o Gabe é o Cypher do Matrix, fazendo cosplay de Hank do Breaking Bad. Esse cara realmente continua odiando o escolhido independente da realidade. Última coisa, tem um pombo nessa janela aqui que fica teleportando entre os cortes. Be prepared. Everything is about to change, Percy. Everything is about to change.
Ah, cara, eu acho tão preguiçoso o Poseidon conversar com o Percy dentro da cabeça dele. Tipo, sério que o roteirista não pensou em nenhum jeito melhor de representar isso? E nem pra ele falar algo útil. O Poseidon se deu ao trabalho de sair de Atlântida ou sei lá onde é que ele passa os dias dele, ir até Nova York, observar o Percy pela rua, só pra telepaticamente dizer pra ele que tudo vai mudar? Muito obrigado, Nostradamus. Muito colaborativo da sua parte. Era assim que meus professores me diziam que as matérias iam ficar mais fáceis com o tempo. E eles ainda fizeram na moral aquela cena de alguém desaparecendo depois que passa um ônibus. E por que esses 3 figurantes também desaparecem depois que o ônibus passa? Eles por acaso também eram entidades mitológicas que o Poseidon levou com ele de sacanagem pra esse rolê? Aliás, eu quero pontuar aqui também, a gente já passou por 5 cenas, todas elas muito expositivas e pouco relevantes. Essa última, por exemplo, podia tranquilamente ser cortada e não ia fazer diferença nenhuma. The children of these unions were half god, half human. Can anyone tell me what they were called? Percy. Oh, I'm sorry, what? What, Mr. Brunner? Ok, finalmente chegamos em um momento mais de boa do filme. Essa cena do Sr. Brunner explicando mitologia grega é ok e não compromete. Mas o negócio estranho que eu achei quando eu tava olhando na internet sobre essa cena em específico e queria compartilhar, é que, pelo que eu olhei, essa figurante sem falas e com certo destaque aqui é a Nancy Bobofit. Essa personagem no livro é uma das valentonas que faz bullying com o Percy. Ela também aparece naquela cena da sala de aula, inclusive. Mas nesse filme, ela só aparece aqui como um easter egg. Mas, de verdade, eu não sei se eu acredito nisso não. Porque a aparência dela não bate em nada com a descrita no livro, e como não dá pra identificar ela, o easter egg não funciona. Eu não pesquisei isso muito a fundo, mas aparentemente tem uma cena deletada em que o Groover tira uma foto da estátua de Afrodite e ela chama ele de tarado. Mas eu não achei essa cena em lugar nenhum. E, aparentemente também, em uma versão anterior do roteiro, era pra ter um personagem chamado Drew Bobofit, que seria um valentão que faz bullying com o Percy. Meu Deus, cara, até pra fazer uma referência simples esses caras se enrolam. Percy, This was the first of Hercules' Yes, Miss Dawes? we need to talk. cousin, King Eurystheus. Okay. The next 11 labors would become increasingly difficult. It would take Hercules. Eu só botei essa cena aqui pra vocês verem as caras e bocas do Logan Lerman nesse momento Oscar dele, que eu não sei porquê, mas eu achei isso muito engraçado por algum motivo muito idiota. So, did I do something wrong? Where is it? Whoa, hey. How did you get up there? Olha, Percy, é até uma boa pergunta, mas eu tenho uma melhor. Pra que você subiu aí, pô? How did you get up there? Esse é o design de uma fúria? Sério, filme? Olha, não me leva a mal não, mas achei uma merda. E o CG também é bem fraco. E agora eu parei pra pensar, se a senhora Dodge só revelou sua forma de fúria agora, como que ela subiu naquele palanque tão rápido na forma de senhora de meia-idade dela? You stole the lightning bolt! I don't know what you're talking about! Give it to me! Give it to me! Now! Or I will bite your heart out! Release him! You! Release him or I swear I'll tear you to pieces! I'm going crazy. Pois é, Percy, eu também. Mas vamos por partes. Primeiro de tudo, eu vou dar um pró aqui pela atuação do Pierce Brosnan como o Sr. Brunner. Essa última frase dele e a atuação, num geral, é bem imponente e eu ainda vou elogiar mais. Pronto, agora que eu elogiei, eu vou xingar esse filme um pouco mais. Você deve estar pensando, ah, a Fúria fugiu, mas depois ela vai voltar para atacar o Percy de novo, certo? Não, ela nunca mais vai aparecer no filme. E por que ela escolheu atacar o Percy justo aqui e agora? No livro isso tem explicação, ela ataca o Percy porque é durante a viagem para o museu que ela de fato comprova que ele é um meio-sangue especial, porque ela vê ele usando os poderes sem querer. Mas aqui não tem explicação. E eu sei que a proposta dessa cena é ser diferente do livro, mas eu ainda acho que no livro essa cena é superior, já que ela é feita de um jeito bem surreal e onírico, sendo que fica meio ambíguo se isso de fato está acontecendo ou se o Percy está alucinando.
Aqui eles abandonaram a ideia e a cena só ficou qualquer coisa mesmo. Mas eu não vou dar um contra pra isso não, vou dar só um ponto, afinal eu tô tentando julgar esse filme pelo que ele é e não pelo que ele poderia ter sido. Bom, a cena continua, o Sr. Brunner fala pro Grover levar o Percy e a mãe dele pro acampamento, entrega a caneta contra a corrente pra ele, inclusive eu acho que a reação do Percy pra isso é minimamente divertida. Percy, take this to defend yourself. It's a powerful weapon. Guard it well. Only use it in times of severe distress. This is a pen. This is a pen. E os dois saem do museu. This is a pen, man. Oi! Então, pessoal, eu percebi que se eu fizer uma análise cena por cena do filme inteiro em uma tacada só, esse vídeo vai ficar com umas 2h30. E como eu não tô com tanta força de vontade assim pra seguir adiante agora, eu acho que eu vou dividir essa análise em algumas partes e ir soltando aos poucos. Bom, nós fechamos os primeiros 15 minutos do filme com 3 prós e 22 contras. E obrigado pra todo mundo que assistiu. Se tiverem gostado, deixem um like, compartilhem, se inscrevam, comentem. Essas coisas que os youtubers pedem. E até a próxima. Tchau.